Oi, eu sou a Isa, professora de Física, e hoje eu vim trazer um tema super interessante, mas muito confundido pelos alunos nos principais vestibulares, a termodinâmica. Bora lá! A termodinâmica estuda os gases e suas transformações, e às vezes a gente precisa fazer relações entre grandezas que não estão tão explícitas em um gráfico ou mesmo em uma equação, por isso que se torna um pouco confuso. Mas vamos lá! A gente precisa nomear quais são as principais grandezas avaliadas, as nossas variáveis de estado. Primeira delas, volume ocupado pela amostra. Segunda, pressão exercida pelo gás, ou sobre o gás, né, também, que é a força média com que as moléculas se chocam com as paredes do recipiente em que se encontram. E temperatura, que mede o grau de agitação médio das moléculas desse gás, tá certo? Então, volume, pressão e temperatura são as nossas variáveis de estado. E aqui, nas transformações termodinâmicas, os gráficos, diagramas, pressão por volume, são muito comuns nos exercícios, como parte teórica mesmo, ou quando a gente precisa utilizar as equações das transformações gasosas. Eu coloquei 3 estágios aqui de transformações e a gente vai fazer a interpretação desses 3 pontos juntos. Olha só que interessante. Aqui, no eixo das ordenadas, nós temos a grandeza pressão. Já aqui no eixo das abscissas, a nossa grandeza é o volume. Isa, mas e a temperatura? A temperatura, ela está implícita no gráfico e depois eu mostro para vocês como que a gente consegue fazer algumas estimativas com ela. Vamos lá. Nós temos a transformação que é chamada de transformação AB. Verifiquem. Ela ocorre a uma mesma pressão. Então, o sistema encontra-se sobre a mesma pressão no estágio A até o estágio B. E aí, é interessante a gente avaliar que houve um aumento do volume da amostra de um estágio para outro. Então, a gente pode falar que esse gás sofreu o que a gente chama de expansão, tá? E aquela transformação que possui pressão constante é chamada de transformação isobárica. Isa, então não é expansão isobárica? Sim, é uma expansão isobárica, tá certo? Depois, nós temos a transformação BC. Percebam, houve uma diminuição nos valores da pressão, se a gente avaliar aqui no eixo Y, né? Houve uma diminuição da pressão. No entanto, o volume manteve-se constante. Esse volume não foi variado. Então, a esta transformação, damos o nome de transformação isocórica. Só que a isocórica também tem outros 2 nomes, a isométrica e isovolumétrica. Isa, tem que saber os 3? Tem que saber os 3, tá? Porque tem vestibular que coloca um nome, Enem coloca outro, então saibam os 3 que é melhor, tá bom? E aí, olha só que interessante. Nessa transformação, o volume permaneceu constante. De C para A, esta transformação é chamada de transformação isotérmica. Esta daqui representa uma transformação e que está todos os pontos que estão sobre esse gráfico aqui, ó, estão a uma mesma temperatura. Eu estou variando pressão e volume, mas a temperatura do sistema não. E aí, olha só que interessante. A essa curva mais arredondada aqui, né? Esse comportamento meio hiperbólico que nós temos aqui, nós chamamos de isoterma. O nome da curva é isoterma. E aí, olha só que interessante. Para a gente poder avaliar as outras transformações, os outros pontos das demais transformações, é só vocês traçarem essas isotermas imaginárias, porque elas vão facilitar e muito a interpretação dessas grandezas. Mas como que a gente pode fazer essa facilidade, né? Pensa comigo. Essa transformação de A para B, ela saltou de uma isoterma para outra. E assim também aconteceu de B para C. Ela estava numa isoterma e saltou para outra. O que isso significa? Quanto mais afastada estiver a isoterma em relação aos eixos do diagrama, quanto mais afastada ela estiver, no caso essa daqui, maior será a temperatura daqueles pontos. Então, olha só que interessante. Necessariamente, fazer a transformação de A para B, eu ocasionei um aumento na temperatura do sistema. Ao passo que transformar de B para C, eu saí da isoterma mais aquecida para uma menos aquecida. Então, eu diminuí a temperatura do sistema, tá certo? Então, isso daqui são alguns dos pontos importantes para a gente conseguir interpretar, tá? Então, aqui os nomes das transformações e, por fim, a gente vai relacionar essas 2 grandezas aqui para que a gente consiga compreender melhor a equação da primeira lei da termodinâmica e outras equações que estão por vir. Vamos lá. Essa letra grega aqui, tal, fala sobre a realização de trabalho por um gás. Essa realização de trabalho está diretamente ligada com a variação de volume ocupado por essa amostra gasosa. Se esta variação de volume for positiva, significa que o gás aumentou o volume ocupado, ele expandiu. Então, necessariamente, eu tenho um trabalho positivo aí, o que a gente chama de trabalho potente, trabalho motor e assim por diante. Ao passo que se esse trabalho, essa variação de volume
me gera um valor negativo, significa um trabalho negativo sobre o gás. Então, necessariamente, alguma força externa fez força sobre o meu sistema gasoso e ele diminuiu o volume ocupado. Ele contraiu, tá certo? E aqui, uma outra grandeza super importante, muito importante, que o pessoal costuma confundir, é a variação da energia interna, que nós precisamos fazer o link com variação de temperatura. Então, a energia interna é a energia cinética média das moléculas do gás. E no começo do vídeo, eu disse que variação de temperatura, a temperatura mede esse grau de agitação das moléculas, então por isso que elas estão intimamente ligadas. E aí, olha só que interessante, se houve um aumento da variação da temperatura, né, o valor final foi maior do que o valor inicial em temperatura, eu aqueci a minha amostra, então a variação da energia interna foi positiva. Houve uma variação positiva desse valor. Ao passo que o negativo também é verdade. Se eu resfriei a minha amostra, a variação da energia interna vai ser negativa. Isa, e transformação isotérmica? Transformação isotérmica não houve variação de temperatura, portanto, quanto que vale a variação da energia interna? Zero. Olha que beleza, tá certo? Bom, dito isso, vamos lá para a equação da primeira lei da termodinâmica, para a gente já finalizar. A gente sabe que nós precisamos aplicar o que a gente chama de balanço energético. O que é isso? Toda energia que entra tem que ser igual a toda energia que sai. Então, para você fornecer energia para um sistema, é interessante que você forneça na forma de calor. Então, olha só que interessante. Você tem lá um determinado gás que ele tá confinado aqui através de um êmbolo móvel. Ele pode subir ou descer. E aí você fornece uma quantidade legal de calor para essa amostra através de uma fonte térmica, que é esse calor que eu estou falando para vocês. Esse calor pode ser suficiente para essas moléculas se agitarem, certo? E aí pode também ser suficiente para esse êmbolo se movimentar e ocupar uma posição superior em relação ao início. Então as moléculas se agitaram tanto aqui que elas conseguiram até movimentar esse êmbolo. Então houve uma variação aqui da energia interna e também esse subir e descer o êmbolo, a gente fala de realização de trabalho. Lembra que eu falei? Variação no volume está relacionado com realização de trabalho. Dessa maneira, a gente consegue entender que aqui todo o calor fornecido tem que ser igual à energia suficiente para agitar as moléculas, mais a energia que ele utilizou para trabalhar, ou seja, movimentar. A gente fala sobre movimentação de pistões, movimentação de várias outras questões, de pás e assim por diante. Aí, essa é a nossa primeira lei da termodinâmica, um pouco mais facilitada. Depois eu venho com mais exercícios sobre as transformações gasosas. Obrigada, bons estudos!